Oi, Heloísa. Posso começar? Oi, meu nome é Flávia, sou pediatra, neonatologista. Atualmente trabalho aqui na clínica MedPrimos, uma clínica familiar. Só a aguinha lasqueira aí? Oi? Tirei só a banda costando que era aí? Quero. Oi, meu nome é Flávia, sou pediatra, neonatologista. Trabalho atualmente no consultório aqui na MedPrimos, que é uma clínica montada com o coração, com a família. E hoje eu vou falar sobre o tema cólica no lactente, que é um tema muito comum e que gera muita dúvida em todas as mães e pais. Você que tem filho pequeno já deve ter ouvido 1000 vezes sobre isso. E existem muitas coisas que ainda não tem muita, como eu vou falar para vocês, uma definição. Por que a cólica acontece? O que a gente sabe hoje é que a formação da flora intestinal tem um papel importantíssimo nesse processo de cólica nos bebês. E hoje em dia, a saúde intestinal como um todo vem sendo tema de estudos e em congressos de nutrição e de pediatria, e não só de pediatria como de clínica geral, é um assunto muito, muito falado. E essa formação da flora intestinal, ela começa a acontecer já no primeiro dia de vida, quando o bebê mama na primeira vez ao seio, e os lactobacilos, as bactérias benignas que estão no leite materno, começam a formar a flora intestinal. Então, quando o bebê nasce, ele tem aquelas fezes mais escuras, né, negras, que realmente não tem nenhuma bactéria, e ao longo do passar dos primeiros 2, 3 dias, você começa a observar que o cocô fica mais amarelado, às vezes esverdeado, né, muda um pouco de coloração, e essa alteração significa que realmente as bactérias estão começando a formar a flora intestinal. Em alguns bebês, essa formação da flora intestinal é mais lenta. Então, uma das teorias é que realmente aconteça mais cólica nesses bebês com essa lentificação da flora intestinal. E aí é muito variável o momento que isso pode acontecer, tá? Normalmente, a cólica aparece na segunda semana de vida.
14, 15 dias. Mas pode aparecer antes? Pode. Eu brinco que nem sempre o bebê lê o livro. Então, se às vezes ele não lê o livro, pode ser que ele tenha uma cólica com 1 semana de vida, por exemplo, tá? Então, como que você vai identificar que é uma cólica? Que essa é outra dúvida grande. É um choro muito diferente dos outros, é um choro mais agudo, mais longo, que não acalma com facilidade, nem sempre acalma com um seio ou uma chupeta eventualmente, e a criança se contorce e faz uma face de dor, tem uma alteração facial que os pais começam a perceber ao longo dos dias, estica e dobra a perna, braços também, então tem toda uma postura de dor que o bebê demonstra que alguma coisa não tá boa, né? Às vezes tem distensão abdominal, o abdômen fica mais globoso, mais cheio, mas às vezes não, é só a irritação mesmo, tá? Então normalmente começa na 2ª semana de vida e é muito variável a intensidade, tá? Então tem bebê que chora até 3 horas por dia, por exemplo, com cólica. E existe uma classificação, né, médica para cólica, que eu acho que aqui não é pertinente, mas que engloba o tempo de choro e quantos dias de cólica a criança tem por semana, tá? Mas eu acho que é muito mais da percepção da mãe, do pai e do pediatra que está acompanhando a criança, a perceber se é uma cólica do lactente simples, se é uma cólica que merece um pouco mais de atenção, pensando em outras patologias. Isso vai depender muito do feedback que vocês vão dar pro pediatra. Tá? E aí normalmente essa cólica começa na 2ª semana, tem um pico por volta da 6ª semana, 8ª, ou seja, por volta do 2º mês de vida. Esse pico de dor, ele na verdade são momentos piores de dor que a criança vai ter, então mais choro, crises mais longas, os pais reparam que tem uma piora e depois desse pico tem uma queda, então aí começa a melhorar, graças a Deus, e normalmente por volta do 3º mês, você acaba tendo uma melhora dessa dor e desse incômodo. Eu brinco que às vezes a criança faz 3 meses e 1 dia, né? E os pais falam, ei, a cólica, tá tendo cólica ainda. Então, lembrando que são bebês, são pessoas, então às vezes vai terminar antes, vai terminar depois, mas por volta do 3º mês, certo? Pensando em tratamento, tá? O que a gente tem de tratamento hoje efetivo contra a cólica? São poucos os tratamentos, poucas situações você vai usar medicamento mesmo e na verdade tem que discutir com o seu pediatra, tá? Hoje o que tem mais se falado, voltando na primeira coisa que eu falei, são os lactobacilos. É a flora intestinal mesmo. Então hoje a gente tem disponível no mercado um lactobacilo que chama Lactobacillus reuteri. Ele é um lactobacilo que foi isolado do leite materno. Então é uma coisa muito natural, é muito fisiológico do bebê, né? Então é um lactobacilo em forma de gotas, é de fácil administração e você fornece para o bebê diariamente, normalmente no período que a mãe começa com a queixa de dor, né, de inconforto, e você julga que é uma cólica realmente, e normalmente a gente acaba mantendo até o 3º mês, que é quando termina esse processo de formação da flora intestinal. Então, não é um medicamento que vai tirar a dor agudamente, né? Você não vai dar o lactobacilo e a criança vai parar de chorar ou vai melhorar a dor. Ele é um trabalho de formiguinha, que eu falo. Então, uma vez que você introduz esse lactobacilo, você demora aí mais ou menos umas 2 semanas, 10 dias mais ou menos, para você ver um efeito. Nossa, meu filho realmente está chorando menos, está menos distendido, enfim. Então, não é uma coisa que é rápida, tá? Mas é muito efetiva. Os trabalhos comparam o uso desse lactobacilo com o uso dos antigases comuns, que a gente tem aí vários, que é a dimeticona, que é o nome genérico, que auxilia na eliminação dos gases. Mas o que eles viram, comparando o choro, é que os bebês que tomavam lactobacilo choravam menos, tinham menos dor, menos distensão do que os bebês que tomavam antigases. Então, soltar o pum, que eu brinco, ou fazer cocô, não é garantia de sucesso, ou seja, não é garantia que o bebê não vai ter dor, porque não é só o cocô e não é só os gases que fazem a cólica, é toda essa formação da flora intestinal. Tá? Então, a gente tem aí o antigases, que tem baixa efetividade, esse lactobacillus reuteri, que é um medicamento, entre aspas, né?
E existem outras alternativas no mercado que não tem comprovação científica. Então, chazinho, alguns analgésicos, às vezes acaba usando, mas é pouco efetivo na maioria dos casos. Tem alguns fitoterápicos, tem um importado que é o Colic Calm, que muita gente usa, que, assim, vai depender muito do que você discutir com o seu pediatra e da linha de conduta dele, né? Tem pediatras que são contra, outros são simpatizantes de fitoterápicos, mas o que acontece, como qualquer outro medicamento homeopático, é que alguns bebês vão ter uma boa resposta e outros não. Então, quando a mãe me pergunta e quer usar, eu falo, olha, se você quiser usar, pode, mas observe se isso tem um impacto na dor do seu filho. Não vai ficar dando só porque falaram que é bom. Vamos ver se isso gera conforto para o bebê, isso é o mais importante. As medidas que não são medicamentosas, por exemplo, o uso de bolsa de água quente, enfim, pode usar, sempre lembrando, cuidado com a alta temperatura. A pele do bebê é muito fina, eu já tive alguns casos de pele não queimada, mas quase, né, por uma bolsa de água quente com a temperatura muito alta. Eu gosto muito de umas bolsas de grãos, que tem até um cheirinho de camomila, que você põe no micro-ondas, você borrifa a água, assim, põe assim, e põe no micro-ondas, e ela fica com uma temperatura um pouco mais morna, né, e mantém por mais tempo, é muito mais, como eu falo pra vocês, muito mais agradável pro bebê. E aí o ideal é você colocar no abdômen e fazer uma leve compressão, que vai ajudar a esquentar, diminuir um pouco a dor e até eliminar os gases de uma maneira mais natural. Tá? Outra coisa que ajuda também é fazer massagem. Existe uma técnica que é o Shantala, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu até na época que o meu segundo filho nasceu, eu tenho um de 6 e um de 3, o meu pequeno tinha muita cólica e eu acabei entrando nesse mundo aí da Shantala e eu gostei muito. Eu acho que é uma coisa que ajuda até no seu contato com o bebê de uma maneira diferente, é um carinho diferente e ajuda muito na cólica, porque você acaba acalmando o bebê como um todo, né? Então eu sempre falo que assim, quando o bebê tem dor, qualquer que seja, uma cólica, sei lá, quando o dente nasce, ou uma febre, uma dor de garganta, o bebê ele organiza muito mal a dor. O que é organizar a dor? Se você dá uma topada no seu dedo, você vai sentir uma dor no dedo, porque você é adulto, você consegue localizar onde aconteceu o problema. O bebê não. O bebê ele tá com cólica e ele se desestrutura. Tá? Então ele acaba não conseguindo entender, nem ele entende o que está acontecendo, ele está com dor e por isso que eles ficam tão irritados às vezes e tão difíceis de acalmar. E aí essa massagem, esse contato, às vezes essa bolsa de água quente acaba trazendo um pouco mais de centramento para o bebê, um pouco mais de concentração, isso acaba ajudando também, né? Outra coisa que é interessante usar é aqueles banhos de imersão, que é nos ofurôs, mas pode até dependendo num outro tipo de balde, sempre tomando cuidado com a quantidade de água que você coloca, né, porque o bebê é muito molinho ainda, então ter cuidado de segurar bem e não encher muito esse balde. E é uma maneira assim de você remeter ao útero, a memória que o bebê tem do útero, e isso acaba relaxando também. Pensa que a cólica não é só dor de barriga, né? É uma coisa geral e tudo que puder trazer uma tranquilidade para o bebê vai ajudar. Acho que de tratamento geral é isso. Outra coisa, em relação aos outros diagnósticos, porque gera muita dúvida o fato às vezes os pais pensarem, mas poxa, é só cólica mesmo? Tipo assim, não tem a flora intestinal e acabou, mas o bebê está sofrendo, enfim. Existem situações que o médico, o pediatra vai ter uma luz assim, nossa, tá estranho, tá fugindo do padrão. Então, por exemplo, uma criança de 4 meses que tem muita cólica, muitos gases, é estranho, não é uma cólica do lactente, você tem que pensar em outros diagnósticos. Hoje a gente acaba pensando muito em alergia à proteína do leite de vaca, o APLV, a intolerância à lactose, são diagnósticos que passam na nossa cabeça. E, além disso, se é, na verdade, um choro inespecífico, sem muito padrão, às vezes a gente pensa em refluxo e tudo acaba ficando ligado uma coisa na outra, tá? Então, por exemplo, quando o bebê tá mamando, ele tá sugando, na hora da sucção, ele tem uma contração intestinal, tá? Um reflexo gastrocólico. Isso gera uma cólica,
que não é a cólica patológica, é uma vontade de fazer cocô mesmo que o bebê não entende. Aí o que o bebê faz? Força para tentar fazer o cocô, que às vezes nem tem cocô, às vezes é só um pum. E aí ele faz a força, distende o abdômen, e isso acaba aumentando a pressão dentro do abdômen, e isso faz o leite voltar. Não necessariamente o leite vai para fora, você vai ver o vômito, mas às vezes o leite volta até o começo, assim, a parte proximal do esôfago, e isso já gera irritação. Uma das coisas que a gente percebe nos bebês que têm um refluxo mais importante é o bebê se projetar a cabeça para trás. Ele faz um arco na hora que ele está mamando. Então começa com uma cólica que vira o refluxo. Então às vezes não dá nem para entender exatamente aonde começa e onde termina a dor do bebê, porque é uma somatória de fatores que estão acontecendo naquela hora que ele está sugando. Então é muito importante, na hora que o bebê está chorando, eu sei que é difícil porque tem os meus pequenos, quando eles estão chorando a gente quer ver eles bem, né? Mas é importante ter a calma e a paciência de tentar olhar para o seu bebê e ver o que ele está querendo dizer. Nossa, por que ele tá assim? Pera, deixa eu pensar. Mamou tal horário, então não é fome. Ah, deixa eu ver a fralda, tá com cocô, vou limpar, continua chorando. Ah, tá super calor esses dias, de repente é calor. Deixa eu medir a temperatura dele, deixa eu trocar roupa, deixa eu dar um banho para ver se ele alivia. Porque se o bebê chora e a gente se descontrola, na grande maioria das vezes, você vai acabar dando seio, vai acabar tentando fazer ele acalmar, e às vezes ele vai acalmar porque o seio traz esse aconchego, mas você não conseguiu fazer o diagnóstico daquilo. Então, para conhecer o bebê, eu brinco que você tem que fazer a pausa, que vai durar 10 segundos, que é uma coisa muito rápida na cabeça. É parar, olhar para o seu bebê e tentar perceber o que ele está querendo te dizer com aquele choro, né? Eu falo que o bebê não fala, mas ele chora como uma forma de comunicação, de linguagem. Então a gente tem que estar muito atento para isso e não falar, tá chorando porque é fome, é fome, é fome. Não é, são outras coisas que geram o choro e a cólica acaba sendo uma delas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Fiquem à vontade para perguntar. É um assunto que é muito angustiante, então, e muita gente dá opinião, eu sempre falo isso, então acaba que tem esse monte de informação que vem externa, e a gente acaba às vezes ouvindo e fazendo coisas sem necessariamente ter uma orientação médica, tá? Então, na verdade, eu sempre falo o seguinte, ouça o seu médico, né? Não que as pessoas não sabem nada e só o médico sabe, mas muita gente falando, né, gera muitas ações paralelas e às vezes melhora e você nem sabe por que melhorou, porque você fez tanta coisa que você continua melhora e você não sabe qual foi o motivo. E a cólica hoje eu percebo no consultório uma angústia muito grande, principalmente nas mães que dão fórmula, que tiveram que fazer uma complementação, gera muita angústia. E aí começa a trocar a fórmula e quando você vê, a mãe está com 6 tipos de leite em casa, parece uma boutique de leite. E hoje, felizmente e infelizmente, a gente acaba tendo muita opção de leite. Há 10 anos não tinha isso, tinha 2 tipos de leite e acabou. Hoje tem leite variado, que é bom, mas o uso indiscriminado, sem orientação médica, é perigoso. Você pode estar dando um leite, de repente, que não tá legal, que não é o adequado para o seu filho. Não é porque deu certo para a amiga que vai dar certo para o seu bebê. Então, assim, eu já tive casos aqui de pacientes que foram em outros colegas, né, especializados, e eles falam, olha, realmente não tem nada para fazer, né, mas às vezes você precisa também ouvir uma outra opinião, mas uma opinião médica, de preferência alguém que olhe para o seu bebê e converse com você e tenha essa visão pediátrica, porque infelizmente muita gente vai dar pitaco e acaba acontecendo, por exemplo, da chá, que é uma coisa muito comum, num bebê de 1 mês, por exemplo, você pode atrapalhar a amamentação, pode favorecer o desmame precoce, pode dar alguma reação no bebê.
raramente alérgica, mas pode. Então tudo isso tem que ser ponderado e não fazer nada por desespero. Tá? Uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar de medicamento é a funchicória, que até ficou fora um tempo e agora acabou voltando, né, no mercado. A funchicória é uma erva, enfim, e tinha uma apresentação em pó que as mães costumavam usar ou na chupeta, ou passando direto na gengiva, ou enfim, algumas diluíam na mamadeira, se o bebê estava na mamadeira. E na verdade ela tem sacarose, essas composições. E o que se acredita é que o bebê parava de chorar não porque melhorou a cólica, mas porque o açúcar, né, ele gera diminuição de dor no bebê. Isso já tem trabalhos falando, né? Tanto que em UTI neonatal, por exemplo, a gente acaba dando um pouco de glicose para os bebês antes de coletas de exame que vão ser dolorosas, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, os antigos molhavam a chupeta no açúcar. Então, tem um fundo de verdade nisso. Só que o problema que eu via muito no consultório é o uso excessivo da funchicória, que tem a sacarose, e o bebê às vezes tinha distensão de tanto açúcar, de tanta pozinho que a mãe colocava na chupeta. E isso acabava atrapalhando a cólica. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. E também não é porque é natural, não é porque é fitoterápico que você pode simplesmente dar e acabou. Tem efeitos colaterais, tem implicações que existem. O ideal é usar medicamentos, coisas que tenham embasamento científico. Então, de todas essas que eu falei para vocês, a com mais dados estatísticos e de estudos é o Lactobacillus reuteri, que eu sou fã. Eu acho muito, muito pertinente, eu acho que ele tem um efeito realmente na cólica, eu vejo na prática, mas os trabalhos falam que realmente diminui aí em 80% o choro dos bebês. Né, que acaba sendo o choro, acaba sendo um parâmetro para os trabalhos, apesar de ser uma coisa que nem sempre a gente consegue mensurar, a percepção dos pais, tá? Eu tô vendo que não tem pergunta, então tô falando, tá, gente? Então, o que eu lembrar, eu vou falando. Uma coisa que é importante de cólica, que eu sempre falo no consultório, é que a cólica, ela às vezes, a interpretação da cólica pelos pais é diferente. Então, por exemplo, às vezes vem um casal no consultório que a mãe fala, nossa, tá com um pouco de cólica, tá tudo bem. E o pai fala, nossa, chorou pra caramba, tá. É a mesma criança. E tá existindo uma dicotomia aí na opinião, né? Então, não é que o pai tá mentindo, a mãe tá mentindo, mas se você, de repente, tá mais cansado, você tolera menos privação de sono, que acaba sendo aí nos primeiros dias, nos primeiros meses, você acaba ficando menos tolerante, né? Então, 5 minutos de choro se transforma no dia inteiro. Se você está descansado, está feliz, etc., o choro do bebê não incomoda tanto. Então, essa percepção dos pais acaba, às vezes, ou exacerbando ou mascarando uma cólica. Então, os trabalhos falam disso também, que os pais que são mais ansiosos, que toleram menos o choro, têm uma percepção que a criança tem mais cólica. Mas não é que a criança tem mais cólica, é a visão dos pais que está deturpada. Então, nesse momento, a gente tem que ter a tranquilidade para tentar enxergar isso. Já aconteceu no meu consultório de ligar a paciente para mim e eu senti no tom de voz da mãe que ela não estava bem, ela ligou para falar da cólica e chorando muito, etc. E aí eu senti que alguma coisa não estava boa, eu lembro até hoje, pedi para eu passar para o pai. Falei, como é que ela tá? Ela tá estranha, tá? O pai falou, putz, ela tá chorando muito, eu tô na dúvida se é só uma depressão leve pós-parto, que é o blues puerperal, ou se não, é uma depressão mesmo. E esse caso, na verdade, eu encaminhei ela para uma psiquiatra. A psiquiatra avaliou no dia seguinte, realmente ela estava com início aí forte de depressão pós-parto. Ela foi medicada, paralelamente a gente fez as intervenções no bebê, né, claro, e a gente brincou que depois que ela começou a tomar o medicamento, ela mesma falou, a cólica melhorou, né? Então, na verdade, não é que a cólica melhorou, ela que estava melhor consigo mesma, né, e acabou tendo uma outra visão do bebê, sendo mais tolerante com o choro do bebê. E acho que para finalizar, eu gostaria de falar
que é uma fase muito difícil, tá? É uma fase que a gente fica perdido, são muitas dúvidas. E se o bebê é um bebê com mais cólica, isso piora, é até um motivo de depressão pós-parto, o choro excessivo do bebê. Então, sempre converse com seu marido, ou uma amiga, ou com o seu pediatra, enfim, tenha essa liberdade, porque é um momento que tem que ser dividido mesmo. Não adianta você, como mãe, querer jogar tudo pra você, porque é pesado, ó. É a amamentação, é a dúvida, é a angústia de não saber porque o seu filho tá chorando, a gente fica com medo de ser alguma outra coisa, e isso vai virando uma bola de neve se você não divide, se você não passa esse problema para as outras pessoas, tá? Eu fico à disposição aqui, enfim, dúvidas que vocês tiverem, o meu e-mail é flaviaroliveira@hotmail.com, tá? Vocês podem, enfim, mandar e-mail se vocês tiverem dúvida. Tem uma página no Facebook, tá bom? Que é doutora Flávia Pediatra. E no Instagram também, doutora.flaviapediatra. Então pode mandar um direct com alguma dúvida do que eu puder, obviamente, auxiliar vocês e direcionar, né? E agradeço de novo o convite, tá? Obrigada, Elô. Espero poder ter ajudado e outras oportunidades aí pra gente conversar de outros assuntos tão angustiantes e tão pertinentes aí nessa fase da vida, tá bom? Um beijo! Bom, vou falar mais um pouquinho de um assunto, tá? Acho que de cólica, acho que eu falei tudo que eu julgo que é mais pertinente, que eu vejo aí nos 10 anos de consultório, que são as dúvidas realmente mais comuns mesmo. O que eu vejo muito associado à angústia aí da cólica é a alergia à proteína do leite de vaca, que é a PLV, né? Então, é uma coisa que acabou surgindo nos últimos anos e paralelamente às outras coisas do bebê, como a cólica do lactente mesmo. E tem algumas mães e os familiares que ouvem, e a gente acaba lendo muita coisa, e também acho que tudo é alergia, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, de cada 10 crianças, cada 10 bebês, 2 têm a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, tá? Mas por que está acontecendo isso? Por que antes não tinha alergia e agora tem? Está fazendo mais diagnóstico? Não é isso que está acontecendo, porque inclusive a alergia à proteína do leite de vaca, ela não tem um exame para fazer no bebê, é um diagnóstico clínico inicialmente, tá? Então o que acontece? Nos últimos anos teve uma modificação do ambiente. Então, a poluição, os hormônios que são injetados nas vacas, a grama que a vaca come, que tem agrotóxico, tudo isso parece que não, mas fez uma modificação, né, no leite, no produto final aí. Então, o que acontece? Realmente a alergia vem aumentando e o diagnóstico nem sempre é fácil. Tá? O que a gente tem de sintomas mais comuns que vocês têm que ficar atentas, tá? Então, uma cólica muito, muito exagerada, mas que normalmente vai vir associada de alguma outra coisa. Por exemplo, lesões de pele, uma dermatite atópica muito importante, uma pele muito estranha, uma pele daquela pele de bebê que descama demais, ou com áreas muito avermelhadas, isso pode ser um sinal. Segunda coisa, sangue nas fezes.
é o mais fácil da gente diagnosticar, e que é a colite, que é quando você tem uma inflamação intestinal por conta da alergia. Então você tem um sangramento mesmo, você tem uma lesão intestinal, isso é super grave e isso gera cólica. Mas tem algumas situações que as fezes não vão estar cheias de sangue. Então, às vezes, nos casos dos bebês que têm uma cólica muito fora do padrão, a gente acaba colhendo um sangue oculto nas fezes. Porque nesses casos, se você tem um sangue oculto positivo e não tem nenhuma lesão no ânus, nada que justifique, tem que passar na cabeça um diagnóstico de APLV, tá? E aí, é uma coisa muito do feeling, óbvio, da mãe, sentir que tá diferente e do médico, né? Mas quando tem um sangramento vivo, ativo, abundante, a gente pensa ou em alergia à proteína ou em alguma alteração intestinal anatômica. A mais comum é a intuscepção intestinal, que é quando você tem o intestino o próprio intestino entra no próprio intestino e ele forma um bloqueio e faz um abdômen agudo, que a gente fala. Então o bebê tem esse sangramento nas fezes, mas ele tem um abdômen muito distendido, muita dor, que não acontece na PLV. Na PLV tem um sangramento, mas normalmente a criança tá bem, ela tá em estado geral bom, às vezes tem a irritação, mas o abdômen não tem uma alteração tão importante, tá? Então é o sangramento, a pele, às vezes a cólica exacerbada mesmo. E o outro diagnóstico que tem muita associação com a PLV é a doença do refluxo, que também é uma coisa que todo mundo, né, o bebê dá uma gorfadinha, ele tem refluxo, precisa tomar remédio, enfim. E hoje o que a gente sabe é que o refluxo é comum nos bebês, então quase todos os bebês têm algum grau de refluxo fisiológico, que a gente fala, mas existe aquele grupo de bebês que evoluem para um refluxo mais exacerbado, com diminuição de peso, mama bem, mas não ganha peso, ou um bebê extremamente irritado, que se joga para trás, que eu até comentei no começo do debate aqui com vocês, tá? Então, se tem um bebê que tá com sinais de refluxo exacerbado, você já tentou fazer as medidas posturais, já tentou se tá com fórmula, entrar com uma fórmula específica para refluxo e não surtiu efeito, uma das coisas que tem que se pensar, mesmo que não tenha sangramento intestinal, é em alergia à proteína do leite de vaca. E aí, vocês vão perguntar, mas como é que faz o diagnóstico então? É teste terapêutico. Então se o bebê está mamando no seio, a mãe entra numa dieta restritiva de leite, todos os derivados e tudo que possa ter traço de leite. Normalmente esse teste dura de 6 a 8 semanas, você vai acompanhando esse bebê, se ele teve sangramento, você às vezes até colhe algum exame de sangue oculto no meio, ou visivelmente você vai vendo como é que tá, e aí depois dessas 8 semanas, se o bebê ficar assintomático, ficar sem sintoma nenhum, você faz o teste de provocação oral, que é você oferecer o leite pro bebê, ou a mãe tomar o leite, enfim, e aí na sequência você observar se teve alguma alteração intestinal, como por exemplo o sangramento que o bebê de repente abriu o quadro inicialmente. Então acho que a PLV mais importante é isso. A Lô tá falando aqui que tem uma mãe com uma dúvida de alimentos que dão cólica no bebê. Na verdade, não tem nenhum trabalho, nada falando que o que a mãe come afeta o bebê, o leite, consequentemente o bebê. Existem muitas conjecturas, por exemplo, feijão, todo mundo fala, chocolate, cafeína em geral, etc. O que eu posso falar para vocês é que assim, se você exagerar em qualquer tipo de alimento, isso pode gerar cólica. Então, eu sempre conto um caso de uma paciente que eu tive na maternidade, que o bebê internou com um ataque cardíaco, ele estava com aumento da frequência cardíaca. E aí a gente foi investigar e começou a perguntar para a mãe o que tinha usado, o que não tinha. E na verdade ela falou, não comi nada, não tomei nada, enfim. E aí depois de um tempo o pai falou, olha, ela tomou 3 litros de chá verde hoje. E o chá verde tem muita cafeína, e ela tomou uma quantidade grande. E foi a única justificativa que a gente achou
pro bebê estar com ataque cardíaco. Então, realmente, cafeína, que engloba chá verde, chá branco, chá vermelho, esses têm muita cafeína, o próprio chá mate, o chá preto, o café, os refrigerantes, tipo Coca-Cola, o chocolate, eles têm cafeína. Então, não é que você não pode consumir, mas não pode consumir muito, porque o seu bebê pode ficar sensibilizado, e não só cólica, ele pode ter irritação, ele pode ter ataque cardíaco, que foi o caso desse outro bebê, tá? Em relação ao feijão, verduras em geral, eu não proíbo as mães de comer, mas o que eu comento é que se isso vai gerar uma angústia, né, se você vai dar, comer alguma coisa e você vai ficar na dúvida se o bebê vai sofrer ou não, é melhor não comer, né, você vai ficar com isso na cabeça, e, enfim. Agora, o feijão, uma coisa importante que eu oriento até quando tem introdução alimentar dos bebês, é realmente você deixar o feijão de molho, todos os grãos, na verdade. Feijão, grão de bico, deixar 24 horas de molho, e os mais molinhos, tipo lentilha, ervilha, pode deixar 12 horas de molho. Por quê? Quando você deixa de molho, você vai reparar que forma uma espuma por cima do grão. Essa espuma é uma das causadoras dos gases, tanto na gente quanto no bebê. E era uma coisa que era feita muito, muito antigamente, que era os nossos pais, né, deixavam o feijão de molho, e hoje em dia as pessoas pegam o feijão, já põem na panela de pressão e faz, né? Então, se você acaba criando um hábito de deixar de molho, isso ajuda bastante a diminuir os gases e as cólicas, enfim, tá? Outra coisa que é importante de alimentação são a ingesta de cálcio, de leite e derivados, que é necessária. Quando você está amamentando, você tem uma perda de cálcio, né? Seu corpo, eu brinco que o corpo está todo voltado para o bebê. Então, eu brinco que se você não tomar leite, não comer os derivados, o seu corpo vai roubar cálcio de outros locais, podendo gerar, por exemplo, uma osteopenia, que é uma perda de cálcio óssea, tá? Às vezes tem mãe que quebra o dente. Então, assim, realmente tem que tomar cuidado e conversar com o seu obstetra também. Então, o ideal são 3 porções de leite ou derivados por dia. O que é uma porção? Um copo de leite, ou um copo de iogurte, um pote de iogurte, ou uma fatia grossa de queijo branco, 2 de mussarela, isso é o suficiente. Tem alguns bebês que são mais sensíveis à lactose, tá? E aí, esse excesso, às vezes tem mãe que toma muito mais que as 3 porções. E aí a gente repara que o bebê acaba tendo mais gases. Então, depende muito da dieta. Eu sempre acabo perguntando no consultório se a mãe gosta muito de leite ou exagerou, enfim, e a gente tenta acertar, né? Eu só realmente tiro o leite quando tem a suspeita de APLV, tá? Então, a APLV, que é a alergia à proteína leite de vaca, não tem absolutamente nada a ver com a intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela é uma incapacidade de digestão da lactose, que é o açúcar do leite, tá? Então, a alergia é a alergia, a intolerância é a intolerância. Muita gente confunde isso, tá? Tanto os profissionais como as mães confundem esse diagnóstico. Tem que tomar muito cuidado para não rotular a criança de uma coisa e ela não é alérgica, tá? Mas realmente o leite e os derivados são importantes durante a amamentação, assim como a ingesta de líquidos em geral. Então, água, suco, chás apropriados, né? Todo esse aumento de ingesta de líquido ajuda na formação do leite. A gente está com os dias muito quentes, né? Tá fazendo um calor infernal. Então, se normalmente a gente já tem que tomar 2 litros de água por dia, uma mãe que está amamentando nesse calor tem que tomar no mínimo 4 litros de água, de preferência, ou entre águas, chás e sucos por dia. Nossa, doutora, 4 litros? 4 litros, é bastante. Tem que deixar a garrafinha do lado e amamenta e toma, amamenta e toma. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, quando amamentava, me dava uma sede do outro planeta. Eu queria tomar 10 mililitros de água, a boca secava durante a amamentação. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Peraí. Vamos olhar.
tem mais uma dúvida aqui no aplicativo, eu vou olhar. Enquanto isso, dos alimentos, eu acho que é isso. Uma coisa que é importante, falando já ainda de alimentação, na verdade, suplementação. Então, durante a gestação, a maioria das mães, né, toma complexo vitamínico, toma reposição de vários elementos, depende do obstetra, uns mais, outros menos. E muitas vezes, depois que nasce o bebê, a mãe para de tomar. Então, o ideal é manter essa ingesta de vitaminas e tudo que você estava acostumado a tomar, porque você vai passar isso para o leite, né? Então, tem mães que, por exemplo, não ingerem o leite e derivados. Você tem que ingerir um cálcio, por exemplo, que é via oral, um comprimido, enfim, que o seu obstetra vai indicar, e para suprir, porque pode faltar no leite, né? Essa coisa que a mãe, o leite materno, independente da nutrição da mãe, o leite materno é 100%. Não, se é uma mãe desnutrida, uma mãe que não come adequadamente, o leite vai diminuir sua qualidade em relação aos nutrientes. Em relação à imunidade, a bagagem que a mãe tem imunológica, não, mas em relação aos nutrientes, micronutrientes principalmente, sim. Então, acho que é importante vocês terem ideia de que realmente tem que comer direito, né? Não é hora de fazer dieta, não é hora de se restringir, comer adequadamente, ponderadamente, e ter a orientação do seu médico, da pediatra, até de um nutricionista eventualmente. Tem uma dúvida aqui, deixa eu ver. Acho legal vocês que estão assistindo da ideia de temas. Eu acho que a angústia de uma pode ser a angústia de muitas, né? Então, acho que é importante vocês trocar as experiências, né? O que não pode, que eu fico com muito medo hoje em dia, é você rotular o bebê, né? Cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, a gestação de cada uma tem sua particularidade, mesmo mães que já têm filhos, cada filho é de um jeito, né? Não dá porque um teve, que o outro não vai ter, enfim, etc. Eu não estou conseguindo ver a dúvida, pera só um minutinho. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Peraí. Tem uma pergunta aqui sobre como tirar, desmamar. Na verdade, não, realmente assim, o desmame é um tema muito, muito amplo. Acho que a gente deixa assim para aprofundar mais em outra oportunidade. Mas o desmame é uma coisa, assim, depois de tantos anos de consultório, eu respeito muito a opinião da mãe. Óbvio que existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da OMS para manter o aleitamento até os 2 anos de idade, tá? No mínimo, ou mais, né? Enfim, eles põem essa data, mas a gente tem que entender que tem coisas que vão além simplesmente da vontade, né? Muitas mães trabalham e não conseguem manter a amamentação, outras mães têm uma mama mais difícil, eu já tive de tudo no consultório. E essa imposição da sociedade de que a amamentação tem que ser a todo custo, eu não sou a favor. Eu acho que a amamentação é uma coisa que tem que estar bom para todo mundo, tem que estar bom para o bebê,
principalmente, e para a mãe também, porque forçar uma situação e às vezes até pôr em risco o bebê, do ponto de vista do bebê às vezes não está ganhando peso, você vê que o bebê não está indo bem, simplesmente por forçar essa situação da amamentação, eu não acho bacana. Agora o desmame, normalmente, tem que ser uma coisa lenta, suave. Para aquelas mães que amamentam até o 6º mês, com a introdução alimentar, naturalmente, gradativamente, vai acontecendo o desmame. Porque você vai diminuir, você vai acabar substituindo a mamada por refeições. E aí, naturalmente, o seu corpo vai entender, vai entrar num equilíbrio que o bebê está precisando de menos leite. Então, fica o desmame mais suave, entre aspas, né? Porque daí, a partir do 7º mês, mais ou menos, as mamadas caem para 2 a 3 por dia. Antes, o que era de 6 a 8 cai para 3. Então, o seu corpo vai entendendo e normalmente isso não gera desconforto para a mãe. E o bebê aceita bem, na grande maioria das vezes. Então, até o 6º mês, realmente o aleitamento materno exclusivo é o ideal, é a melhor coisa que o bebê pode ter. Mas lembrando que isso tem que tá bom para todo mundo e tem que estar gerando um desenvolvimento adequado para o bebê, com certeza. E o desmame, às vezes, por opção da mãe, enfim, tem que ser uma coisa orientada, porque você pode ter um aumento grande das mamas, com dor, em pedra, gerando riscos como uma mastite, por exemplo. Então, tem que fazer sobre orientação. Então, você que está com a dúvida, eu acho que depende, é muito particular a pergunta, depende do momento que você está de amamentação, qual o seu objetivo, como estão as mamadas e como está a sua dinâmica. Então, acho que agora eu vou encerrar mesmo, tá bom? Vou agradecer de novo a Elo e o Mãe Guru, que é muito legal. Eu acho muito bacana esses aplicativos, tudo que existe com embasamento, né, com informação real, porque existem muitas informações aí perdidas e isso é muito perigoso para a saúde de todo mundo. Então, não simplesmente dar um Google, colocar lá e ver alguma coisa. Você tem que saber o que você está lendo e de onde está vindo essa informação. E sempre que você tiver dúvida, perguntar para o seu pediatra, que eu acho que é a pessoa mais indicada para responder às suas angústias. Tá bom? Agora eu vou me despedir. Boa noite para todo mundo. Um beijo enorme. Muito obrigada.